Bom, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer vir aqui abrir a temporada 2015 do Café Filosófico, aqui no CPFL Cultura. Antes de começar a minha fala, a minha apresentação, o que eu vim conversar com vocês hoje sobre a obra de Maquiavel, queria explicar um pouco de como foi a ideia, a proposta de fazer este módulo pensando os clássicos e o cotidiano. Dentre outras coisas, o meu primeiro intuito foi poder convidar, fazer uma reflexão pautada em 8 grandes obras, que vêm desde o início da modernidade, pensando desde o século XVI até obras do século XX, e que perpassassem algumas questões gerais e que valem a pena ser revisitadas. Então, acho que as obras, todas elas, pensando Maquiavel, Cervantes, Hobbes, Borges, Mário de Andrade, Clarice Lispector, Flaubert, nós temos nestas obras duas características desde o início que me instigou e que me levou a fazer o convite aos demais colegas, e eu quero agradecer muitíssimo aos demais palestrantes que virão na sequência da minha fala, agradecer muitíssimo ao Café Filosófico por aceitar essa proposta, à CPFL Cultura, que as duas características centrais são pensar a originalidade, porque todas essas obras elas são muito originais nas questões que elas propõem, e o caráter da universalidade. Porém, como historiador, cada leitura, cada obra, ela tem um tempo, ela tem um momento de ser lida. A maneira como essas obras foram originadas, a maneira como elas causaram impacto nos seus tempos em que elas surgiram, no tempo em que elas surgiram, elas também continuam e são chamadas de obras clássicas exatamente porque tem alguma característica, algum apelo que continua a nos mover. Então, desta forma, a proposta, e a gente vai percebendo que no cotidiano, no dia a dia, as pessoas às vezes têm medo de olhar para essas obras. Então, o desafio que todos nós temos aqui é fazer uma aproximação entre estas obras, fazer um relato, contar um pouco sobre elas e fazer por que é que elas continuam a serem lidas, por que é que nós devemos voltar a elas e expressar, de alguma forma, com as nossas indagações do tempo atual, algumas temáticas que essas obras continuam a nos instigar. Então, esse é o grande desafio que nós nos propusemos nessa primeira temporada, abrindo a temporada de 2015 do Café Filosófico. Bom, o meu tema é falar da obra de Maquiavel, partindo de 2 obras, O Príncipe e a Mandrágora, e a capacidade de enganar-se. Na verdade, já temos um primeiro engano aqui. A proposta original era dizer sobre o nosso desencanto com a política. Porém, mais do que falar de política, ao trazer também a Mandrágora, nós podemos fazer reflexões em temas mais amplos deste autor, que por muito tempo e para muitas pessoas continua a ser muito mal visto, continua a ser um autor com uma carga, com uma adjetivação muito pejorativa quando a gente usa o conceito de maquiavélico de uma forma do senso comum, sem, às vezes, conhecer a própria obra, sem conhecer as indagações e sem conhecer as reflexões que o próprio Maquiavel nos traz. Então, eu começo pensando e lembrando vocês que Maquiavel nasce em Florença em 1469 e morre em 1527. E o Maquiavel, no Príncipe, sua obra mais famosa, e a fonte de toda a má fama que acompanha o nome de Nicolau Maquiavel, ele escreve, numa parte do livro, ele escreve o seguinte: se os homens fossem bons, tudo o que eu digo seria mal. Não sendo este o caso, a conclusão não é, ele não faz o silogismo direto, porém, basta ao bom leitor, basta poder interpretar o que ele diz. Pensando nessa perspectiva de algumas lições, onde, por exemplo, o problema da ética, o problema da moral vai se instaurar, nós temos que pensar qual é o significado desta obra, qual é o alcance que esta obra nos provoca desde aquele tempo. Qual é o significado de falarmos em política em tempos atuais? Qual é o significado de falarmos em enganos nos tempos atuais? Então, nós devemos partir de uma constatação, que há descaminhos entre um ideal de virtude,
que equivaleria a uma prática e a uma busca do bem comum, e uma simples disputa pelo poder. Então, com isso, eu gostaria de, primeiramente, pontuar com vocês essa distinção, que há uma distinção entre a política e o poder. Então, às vezes, a própria política, como campo da reflexão, ela indica uma ação que nos diz respeito. O poder, com as suas ações e com as suas consequências, também nos diz respeito. E, às vezes, nós queremos nos separarmos tanto de um e de outro campo. Mas devemos ter a atenção e a percepção que, quer queiramos, quer não, vivemos em sociedade, e na sociedade há disputas ferrenhas, disputas muito árduas em torno da questão do poder, em torno da questão de quem manda e quem deve obedecer, e sobre os critérios sobre o mandar e o obedecer. E, às vezes, nós estamos tão acostumados, tão naturalizados a esse discurso de uma disputa entre mandar e obedecer, e deixamos de fazer perguntas: o que nos leva a obedecer? O que nos leva a admitir a legitimidade de uma prática governamental? Então, pensar sobre o bem comum, pensar as intersecções entre a política e o poder, faz com que nós tenhamos que, por exemplo, constatar que a política ou o exercício do poder, em suas várias artimanhas, muitas vezes cria ferramentas, cria expedientes que não nos agradam. Porém, ele funciona com estas regras. E são estas regras que Maquiavel teve a ousadia de apontar, tirando ou retirando delas uma boa dose de idealismo que havia até então. Então, encarar uma política de uma forma crua, de uma forma direta, é uma das características que a obra de Maquiavel nos traz. E quando eu digo sobre a capacidade de enganar-se, eu quero também pensar com vocês que, quando eu estou chamando de engano, eu não estou falando de um simples exercício de falsificação. Eu não estou dizendo que é uma mera ação deliberada de equívocos, mas eu estou dizendo que as pessoas, governantes e governados, utilizam-se do engano como uma ferramenta. As pessoas, nós nessa sala, enganamos e somos enganados. Enganamos e somos enganados porque estamos envolvidos num conjunto de crenças, num conjunto de valores, num conjunto de expectativas, num conjunto de desejos, num conjunto de sonhos. E é em torno desses sonhos, desses desejos, dessas expectativas, que nós, às vezes, as realizamos e, muitas vezes, deixamos para trás. Então, há um sistema de pactos entre os agentes, seja o governante e o governado, como também, no caso da mandrágora, que a gente vai comentar um pouco mais adiante, na relação entre o marido e a esposa, ou na relação entre um religioso e um golpista, tudo isso para entender que nas relações humanas lidamos cotidianamente com expectativas de uma parte à outra. E chamamos de engano as expectativas que não são cumpridas. Então, por essa perspectiva, me interessa, nessa análise, não procurar os culpados, mas pensar as formas como é que nós entramos nesse jogo. Porque nós entramos nesse jogo, mesmo que retoricamente, a gente diga que eu não tenho nada a ver com isso, porque é quase uma maneira de dar um atestado de idoneidade, dizer que eu não participo dessa bagunça que a gente chama de política. Só que isso é uma forma de nós nos enganarmos, porque nós também participamos, dos atos menores aos atos maiores. Então, a instância que eu quero refletir com vocês nesta noite, a instância da vontade de homens e mulheres e os enganos que nós produzimos em nós mesmos. Poderia pensar, né, e trazer para os debates atuais se existe algum sentido em pensar a política. Claro que existe um sentido em pensar a política. Dentre outras coisas, porque nós vivemos em sociedade. E se a política não consegue dar as dimensões, ou não consegue dar as respostas que nós temos projetado sobre elas, cabe, então, perguntar quais são os valores, quais são as reflexões, quais são as indagações que nós devemos fazer ainda hoje para poder dizer que a busca de um certo referente de bem comum
vale a pena ser buscado, e não ficar simplesmente numa disputa entre grupos que se digladiam pelo poder. Essa é uma grande distinção, porque quando nós colocamos a política como uma ação, e dentro desta ação, uma nobreza que vai do governante às pessoas, aos cidadãos, nas suas práticas de direitos e deveres cotidianos, nós devemos nos indagar e devemos pensar que existe um sentido para esta lógica. Por que é que nós nos organizamos assim? Por que é que os homens se organizam desta forma? E por que é que se organizaram de formas diferentes em outro momento? Então, me interessa que, já que Maquiavel, em toda a sua obra, Maquiavel é um homem do Renascimento, e como homem do Renascimento, ele vai valorizar a antiguidade clássica, vai fazer um apelo a uma noção de liberdade. Ser livre para Maquiavel era não ser escravo de nenhum outro povo. Era não ser refém da ação e deliberação de nenhum outro Estado. Então, por isso, a noção de liberdade faz com que o homem tenha que conhecer a sua capacidade. E estes homens que conhecem a sua capacidade, e por isso estamos falando também do humanismo, estes homens que conhecem a sua capacidade podem agir melhor e não ficar esperando que algum milagre, que alguma questão eterna, que alguma questão metafísica venha a governar e definir as suas escolhas no cotidiano. Então, no período do Renascimento, vocês sabem que nós temos uma nova forma de saber e uma preocupação com os domínios do conhecimento, com o domínio da própria natureza. Então, Maquiavel, na sua linguagem política, ele traz algumas fronteiras que nós conhecemos e que vamos chamar de um grande problema, que é a fronteira da ética. Maquiavel vai escrever um texto onde ele vai explicar a natureza do governante e a natureza do governado e as escolhas de indivíduos de acordo com as suas próprias circunstâncias. Então, é muito fácil criar um padrão de regras do que é necessário ser feito para ser bom, justo e adequado. É muito fácil dizer quais são as virtudes que as pessoas devem buscar no seu cotidiano. Porém, é difícil operacionalizar essas mesmas virtudes na experiência concreta. E quando Maquiavel traz a experiência concreta, as circunstâncias, ele desestabiliza as reflexões, as explicações que eram correntes e que existiam até aquele momento. Então, O Príncipe, obra de 1513, ele começa com uma reflexão, logo na sua dedicatória, ele vai trazer a questão do conhecimento histórico ao dizer o seguinte: os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos. Então, eu tenho que observar. Claro que, como homem do Renascimento, ele está influenciado pela ideia de Cícero, da história mestra da vida. Então, os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos. Notem que Maquiavel não diz que os homens trilham os mesmos caminhos. Quase. É esse quase que vai nos dar, por exemplo, um caráter de que não está tudo desenhado, nem tudo é fixo e nem tudo já está decifrado. O fato de eu observar que há uma constância, como, por exemplo, Maquiavel vai dizer que os homens tendem mais aos vícios do que às virtudes, ele já nos dá uma desconfiança em relação às formas e aos critérios que, embora os homens tendam e pratiquem mais vícios do que virtudes, eles continuam a dizer e a justificar as suas ações como sendo todas elas virtuosas. Então, quem é que está enganando quem? Né? Talvez nós mesmos, em relação aos discursos e às construções que nós mesmos fazemos. Então, o jogo da política é um jogo de aparências. E o jogo da política é um jogo quando Maquiavel traz a questão de que a aparência é uma das artimanhas, ele está sinalizando com uma série de valores. E ele está sinalizando que talvez, mais do que a força física, interessa aparentar ter uma força da legitimidade e do lugar e da instância que você exerce o poder. Então, se a política é o jogo da aparência, ela também é medida por um outro critério. A política é a disputa pela glória. Os homens buscam ser reconhecidos
como sendo dignos de glória. Os homens e as mulheres que exercem as atividades políticas. Mas não apenas eles. Todos nós, em nossas tarefas cotidianas e profissionais, ou na nossa vida particular, na nossa vida afetiva, nós queremos ser reconhecidos, nós buscamos a glória. Então, eu não quero ser reconhecido como não sendo um bom filho, um bom professor, um bom namorado, um bom marido. Todos querem ser reconhecidos. Um bom pai. Então, todos querem ser reconhecidos pelos outros. Então, essa questão da glória vai fazer com que nós tenhamos uma aproximação ou uma vontade de aparentar mais do que de fato nós somos. Então, a gente olha e fala, olha o governante aparentando, fazendo o jogo das aparências, esquecendo que no cotidiano, na vida privada, as pessoas também agem dessa forma. Por quê? Porque os homens buscam o reconhecimento dos demais. Então, para isso, quando Maquiavel sistematiza algumas das referências dessa tradição e do pensamento político, Maquiavel recorre a uma metáfora, a metáfora das planícies e dos montes. Tendo ele exercido cargos políticos, tendo ele, no momento que ele escreve, estando ele vivendo no exílio, ele vai falar, é preciso subir aos montes para poder conhecer as planícies. E ninguém tem melhor noção do monte se não tiver passado... Ninguém tem uma boa dimensão dos montes, da altura dos montes, se não estiver na planície. O que ele está querendo trazer com essa metáfora da planície e dos montes? É a questão, aquele que governa conhece melhor o povo do que o próprio povo. E o povo conhece melhor o governante do que o próprio governante. Ou seja, o povo, no discurso e na repercussão que eles próprios têm uns dos outros, sempre se apresenta com uma característica. E os governantes, no discurso que eles fazem, e curiosamente, eles acreditam em boa parte do discurso que eles fazem, né, eles se acham muito melhores do que aquilo que o povo vê neles. Então, Maquiavel escreve a obra O Príncipe, que insere-se dentro de uma tradição medieval. Então, é uma obra moderna, mas que insere-se numa tradição medieval, que é a tradição do Espelho dos Príncipes. O que são essas obras? Espelho dos Príncipes são manuais para lembrar aos soberanos como que eles devem se comportar no poder. Ou seja, por mais que você exerça o poder, você não pode tudo. Você tem direitos e deveres em relação aos seus súditos. Então, Maquiavel traz no seu manual um estudo, por isso a questão de fazer uma referência aos episódios da história, estudo das condições da manutenção do bom governo. Então, uma das tarefas mais difíceis para o governante, um dos desafios para o governante, não é simplesmente a conquista do poder, é a manutenção do poder. Conquistar o poder, seguramente, não é tarefa simplória, porém, ainda mais árduo é a manutenção do poder e a condição de você preservar-se no exercício desta função. O que permanece dessa obra, então, de características medievais? Manter o Estado, a orientação para que o governante tenha ações e grandes feitos, e o governante vai buscar honra, glória e fama. Uma das coisas piores que pode acontecer a um governante é ele ser acompanhado da infâmia, da má fama. Porque a hora que a má fama abate sobre esse governo, dificilmente, sobre um governante, dificilmente ele consegue reverter a popularidade, dificilmente ele consegue reverter a possibilidade de poder atingir a glória que a população espera de um governante. Agora, aonde habitam essas glórias? Essas glórias habitam no imaginário da sociedade, habitam no imaginário das glórias passadas. O que muda no Príncipe de Maquiavel? Maquiavel vai dizer que, sim, então, o manual daqueles que são louvados e dos que são condenados, as histórias são dadas as lições são dadas pela própria história. Mas nem tudo e as ações não são as mesmas porque mudam os tempos. Mudando os tempos, mudando as circunstâncias, uma mesma ação pode ser objeto de uma conquista e que foi exitosa, ou a mesma ação pode também dar errado numa outra circunstância.
O que vai mudar no governante moderno é a questão da eficiência. É que o povo vai julgar as pessoas, os súditos, julgarão os seus governantes pelos resultados práticos da maneira como se vive. Se as pessoas buscavam a sua liberdade, se as pessoas buscavam a autonomia, então é um critério, é um dos tantos critérios, e era este o critério que estava na cabeça de Maquiavel. Mas, enquanto vocês me acompanham, vocês podem buscar outros critérios que sejam os critérios do nosso tempo, para pensar a eficiência ou não do governante. E, neste aspecto, Maquiavel traz uma desvinculação da moral cristã. Por quê? A moral cristã vai dizer: seja pacífico, seja generoso, seja caridoso. Um governante que vai ser tão caridoso ao ponto que ele vá perder todas as reservas de um Estado, ele não será um governante eficiente. Um governante que vai ser tão pacífico, que vai admitir: briguem comigo, que afinal de contas eu não levanto arma contra ninguém, não existe esse governante. Ele será deposto no primeiro instante. Porém, eu não posso dizer: não, eu sou de guerra mesmo. Eu venho para poder causar o impacto, para poder causar o tumulto. Não, não é este o ideal também do governante. Por isso que Maquiavel vai trazer essa lógica da aparência. É bom que o governante tenha todas as qualidades, porém, os homens são feitos de tal forma que eles não conseguem possuir todas as qualidades. Pelo menos, não todas elas ao mesmo tempo. Então, se eu meço a eficiência ou alguém que é generoso, eu tenho que saber exatamente qual característica que eu estou computando a um governante, a um soberano, sobre determinada circunstância. Então, Maquiavel se nega a criar uma lei geral, uma regra absoluta. O que Maquiavel traz é uma perspectiva particular. Cada decisão tem que ser interpretada e tem que ser avaliada segundo a própria circunstância, porque a história é única. O momento da ação é único. Um governante que está no poder numa década ou num momento ou numa década seguinte, as circunstâncias mudam. Né? Não adianta eu querer lutar contra o tempo, porque o tempo é mais poderoso do que a minha vontade. Então, estas questões são importantes para a gente poder pensar por que é que a obra de Maquiavel traz tantas indagações. Então, conhecer a natureza dos governantes e dos governados é uma das possibilidades para eu poder agir de acordo com as minhas, de acordo com as expectativas do meu próprio tempo. Maquiavel também interpreta a história sem ilusão dos predecessores. Ou seja, o pensamento medieval e o que Maquiavel traça são condições de governabilidade. E essas condições de governabilidade é que nos assustam. Porém, ele vai trazer o fato de que o poder é cíclico, ou seja, os tempos mudam, e, consequentemente, as coisas e os processos políticos também mudam, e todas as cidades estão divididas. Todas as cidades e todos os povos vivem as divisões e as tensões que são próprias. Agora, como é que a gente faz? O que Maquiavel traz, então, demolindo essa concepção clássica e essa concepção cristã, ele está denunciando a pequena política dos falsos sábios da sua época. E, com isso, ele está estabelecendo um novo princípio. Ele está estabelecendo o princípio de que os ensinamentos da história requer uma previsão racional da ordem das coisas. E a ordem racional das coisas, o que Maquiavel instaura de mais desestabilizador é que as pessoas não escolhem apenas por um critério lógico. As pessoas escolhem a partir das relações de força e das relações de desejo. As pessoas projetam no governante, as pessoas projetam naquele que é o líder uma certa capacidade de construir sonhos, de conduzir uma população, de conduzir um povo até um determinado lugar. Então, há uma dimensão simbólica no poder. E essa dimensão simbólica é que vai fazer com que o príncipe, por exemplo, seja simulador dele mesmo. Ele nunca é apenas a pessoa física. Ele é todo o entorno, é toda a liturgia e toda a circunstância que o cargo exige que ele seja. Então, um governante ele tem que produzir e ele tem que ser capaz de comunicar-se
O governante que será considerado eficiente é aquele que é capaz de comunicar-se com o imaginário de uma época, produzir mitos e, nesses mitos, mover paixões e vontades para que a população aceite mais facilmente o seu poder. Ou seja, há uma legitimidade, e por isso que o jogo das aparências será importante. Porque o poder não é fruto de uma simples vontade do soberano. O poder, ele tem uma dimensão muito mais ampla do que essa vontade. Porque, afinal de contas, eu tenho que comunicar com valores, com virtudes dos grandes homens do passado, para poder, se eu não tiver essas mesmas virtudes, eu tenho que, pelo menos, aparentar para que a população confie em mim, para que os meus súditos sigam a mim e que nós possamos, efetivamente, produzir uma unidade. Então, porque eu comentei há pouco, que está na obra de Maquiavel, que a sociedade ela é cindida, ela é dividida entre os grandes e o povo. Se a sociedade é dividida, a pergunta que surge, se nós vamos ter conflitos constantes na política. Porém, por que é que em certos momentos ela está mais calma e em outros parece que nós estamos à beira de um colapso? Ora, isso tem a ver com a maneira como a sociedade está lidando, a maneira como a linguagem política, como o imaginário, como os símbolos e como os sonhos estão sendo produzidos. Então, o governante tem que ser capaz de produzir essa linguagem, porque o povo é uma unidade fictícia, mas necessária na linguagem política. Então, o príncipe tem que transcender as condições da divisão. Ele tem que transcender para poder produzir o imaginário de que o próprio povo se sente integrante e se sente parte do próprio governo. E que este governo está ali exatamente, este ou aquele governo está ali exatamente para poder proteger a população. E que está exatamente ali arriscando utilizando de todos os meios possíveis para que as pessoas tenham um benefício, para que as pessoas possam provar e experimentar as glórias que um governante e que a população almeja ver no governante. Então, é um processo de transferência e é um processo de reconhecimento. Porque, se eu não reconheço as expectativas e os sonhos, né, da própria população, eu não tenho condição de ser o detentor dessa vontade. Ao mesmo tempo, se a população vê na minha fala, no meu discurso, na minha proposição, a capacidade de conduzir este processo, maior tranquilidade eu terei, por mais que eu repito, segundo Maquiavel, não adianta eu não querer brigar com ninguém, porque as pessoas vão querer brigar comigo. Não adianta eu querer ceder a todas as pressões, porque se eu ceder a todas as pressões, eu não governo. Então, sabendo que existem essas regras, o que vai tornar mais estável é a adesão que o governante tem por parte da população. Como que ele consegue isso? Fazendo uso do jogo das aparências. Por mais que na prática ele esteja fazendo o oposto do que ele está dizendo, o importante é que as pessoas sintam-se na confiança de que o governante está procurando realizar essa vontade popular. Então, o governante tem que comunicar com a expansão da vontade, tem que comunicar com a possibilidade de ter maior liberdade e maior realização das vontades populares. Agora, isso, como princípio, né, que Maquiavel traz, nem isso garante que o governante chegará ao final e terá toda a tranquilidade. Dentre outras coisas, algumas regras são básicas dentro da obra O Príncipe. Primeiramente, que todo governante tem que saber que não existe apoio incondicional. É impossível você ter um apoio incondicional. O povo pode estar ao seu lado por muito tempo, e ele vai dizer, entre o apoio dos grandes e do povo, é preferível do povo. Porém, não se fie nisso o tempo inteiro, porque uma hora também eles serão capazes de te abandonar. Ou seja, então, tome todas as precauções, tome todas as medidas para que você possa realizar bem o seu governo, sobretudo enquanto você tem as condições favoráveis. Outro problema para todo governante, o problema dos aliados.
Ninguém causa mais problema a um governo do que os seus próprios aliados. Porque, afinal de contas, da oposição, dos inimigos, eu já sei o que esperar. Né? Porém, aquele que é meu aliado, hoje ele vem e pede um cargo, amanhã ele quer 2. Se assim ele vai, a conta nunca fecha. Porque dirá Maquiavel o seguinte: tenha clareza de que o que ele quer é o lugar que você ocupa. Então, não adianta querer confiar demasiadamente nos seus próprios aliados, porque o que eles querem é o que você exerce. Então, nesse sentido, quando você faz aliança, por exemplo, com alguém mais forte do que você, é um equívoco. Não adianta eu fazer uma aliança com alguém mais forte do que eu, porque a pessoa que vai governar não serei eu, será o outro que é mais forte. Então, qual é a glória que eu vou ter nesse exercício de poder político? Nenhum. Outra questão importante é o jogo das circunstâncias, a questão das ocasiões. Você pode planejar, desejar e que as coisas funcionem, mas tem sempre o imponderável. A política, ela é humana exatamente porque ela tem o componente imponderável. Eu não sei exatamente até que momento, em que condição eu vou ter saúde, em que condição nós vamos ter condições climáticas satisfatórias para que as pessoas possam viver minimamente bem. A quantidade de lições que nós temos e de experiências históricas que nós tivemos de revoluções que são explicadas por conta de uma grave crise seca, perda de produção alimentícia, faz com que tenha grande fome, isso é muito comum. Isso é muito comum, bastante comum ao longo da história, se a gente vê grandes processos grandes momentos de rompimento de ciclos políticos. Então, as circunstâncias, elas têm que ser acompanhadas. E aí Maquiavel vai dizer que um estadista é aquele, um bom governante, é aquele que consegue prever os problemas antes que os problemas ocorram. Porque na hora que você, como governante, ele compara isso com a tuberculose, não é? Ou seja, a tuberculose ela é muito difícil de ser detectada na sua origem, mas ela é facilmente cuidada e tratada, sobretudo quando ele está falando isso no século XVI. No momento que você tosse à frente de todo mundo, e todo mundo sabe que você é tuberculoso, você já está quase com o pé na cova. Então, aí já não tem mérito nenhum dizer que você tem este problema. As questões da natureza de Estado, as questões de natureza de governo, são da mesma ordem. Algumas das questões, então, você tem que se antever, você tem que precaver em relação aos problemas, porque o ciclo, o tempo, as coisas mudam. E, ao mudar, naturalmente, você pode ser arrastado diante dessa circunstância. Outra questão que acarreta um prejuízo enorme aos governantes é a adoção de novas leis. Toda vez que um governante vem com novas leis e novas regras, ele nunca terá satisfação, ele nunca terá um apoio. Por quê? Os supostos beneficiários das novas leis vão desconfiar, porque, claro, nunca viram o poder funcionar para eles. Porque na disputa que existe, isso é importante de ser dito, entre os grandes e o povo, os grandes não querem nada mais, nada menos do que ampliar o controle sobre o povo. E o povo não quer nada mais, nada menos do que não ser mais explorado do que já é. Então, é uma regra, é uma disputa que está neste patamar. E o que nós vemos? Todas as vezes que vem novas leis, o povo vai agir. Não tenho certeza que serei beneficiado por essa regra. E os grandes falam assim, não, ela é necessária por uma série de motivos. Então, os governantes, ao mesmo tempo, adotar novas leis, mexer com direitos, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis. Ao mesmo tempo, não adianta eu não querer mudar as leis, porque as circunstâncias, porque as questões e a lógica da eficiência do governo, inclusive, vai ser medida por esses critérios. Ou seja, um governante não muda a lei porque simplesmente ele quer. Ele muda porque também ele é arrastado, ele é empurrado para medidas que muitas vezes são impopulares. Então, este é um outro problema que todo governante enfrenta. E Maquiavel, só para a gente, um último ponto em relação a essa abordagem mais política, ele coloca uma questão sobre
como é que o governante deve ser tratado? Deve ser amado ou deve ser temido? Ele vai dizer que é óbvio que desejável ser amado e temido. Na impossibilidade de ser as duas coisas, é preferível ser temido do que ser amado. Porém, não pode nunca o governante ser odiado. O governante que é odiado é o início do fim da sua estratégia governamental. Então, dentro dessas regras, você tem que saber dosar. Então, por isso que Maquiavel não vai defender a crueldade. Por isso que nós não vamos ver que todas as ações para o governante são lícitas. Então, as pessoas, quando dizem assim, Maquiavel é um manual de canalice, de hipótese alguma, Maquiavel está ensinando e está trazendo elementos diretos sobre as práticas políticas, tal como ele observa, e ele vai dizer, tal como elas ocorrem, sob o entendimento e sob a justificativa que ele, Maquiavel, traz. Então, a obra dele causa embaraço por conta desses embates entre a ética e a política, por conta desse jogo das aparências. Maquiavel vai dizer o seguinte, é possível e é necessário é possível justificar que o governante faça uma boa maldade, se é que eu posso chamar de bom algo que seja ruim. Mas ele vai dizer, sim, às vezes é necessário, existe a possibilidade de ter uma boa maldade. Quando? Quando esta maldade vai produzir, no final, um bem comum, algo que beneficie a toda a população. Então, você vai ter, estando no governo, e estando nas suas decisões, você vai ter que ser pautado pela necessidade. Por isso que o critério da ética, ele não é permanente, por isso que ele não é simplesmente uma linha reta. Você vai poder oscilar conforme os juízos e conforme os resultados que estão sendo tratados aqui. Então, Maquiavel traz uma autonomia da política diante da moral. E essa autonomia é que causa embaraço à obra do Maquiavel. Por isso que ele é tão criticado. Mas ele critica o próprio idealismo e traz como contraponto, para que o governante não seja, portanto, legitimado em fazer qualquer falcatrua, o contraponto é de que o governante, quando está agindo, mesmo nessas circunstâncias de contrariar a moral, ele deve agir buscando o reconhecimento, buscando a glória, que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, a glória funciona como uma espécie de freio às ações do governante. Porque, senão, eu serei simplesmente confundido como um governante cruel, como uma pessoa da qual a população não terá nenhum respeito e eu não terei nenhuma dignidade no exercício da função. Então, o dilema que o governante passa é esse. Ele vai viver um embate entre os seus propósitos e o julgamento dos resultados. E sobre o julgamento dos resultados, ele não tem controle todo o tempo. Ele pode muito, mas ele não pode todas as coisas. Então, o que Maquiavel nos traz, de alguma forma, é pensar que a política é o campo do instável. E por isso que ele vai falar sobre a questão da fortuna e da virtude. A fortuna, uma deusa romana, ela é a sorte. E Maquiavel vai dizer, se a fortuna é sorte, ela governa, no máximo, 50% das ações humanas. A outra possibilidade de você chegar ao poder e exercer o poder é pela virtude. O que é virtude? A sagacidade, as qualidades inerentes a um governante, aquele que tem as condições de enfrentar e controlar as adversidades, que tem uma certa sabedoria, que tem uma certa justiça, que tem uma certa coragem, que tem uma certa temperança. Então, a virtude é fazer o necessário para atingir a glória. E a fortuna é o campo da sorte. Ora, as duas características são fundamentais. No entanto, Maquiavel não diz, nem todas as pessoas conseguem casar as duas coisas. Quando nós temos um governo que chega ao poder pela fortuna, ele mais facilmente será derrubado, porque ele não terá condição de administrar pela virtude. Chegar ao poder pela virtude é mais difícil, mas mais dificilmente ele será contestado e mais dificilmente ele sofrerá um golpe, por exemplo. O que interessa e que eu quero trazer para vocês aqui, quero insistir uma vez mais nessa questão da fortuna.
A fortuna, diz Maquiavel no último capítulo, né? Assim, sendo uma mulher, ela gosta dos jovens e dos destemidos. Mas, além dos jovens e destemidos, interessa que ele coloque uma porcentagem, ou ele arrisca uma porcentagem. Mas não é uma porcentagem fixa. Ele diz que é até 50%. Quem governa até 50%, se a sorte governa até 50% das minhas ações, pode ser que ela governe muito ou que ela não governe nada. Se Maquiavel tivesse dito diretamente que ela governa 50%, tudo seria o acaso. Eu posso chegar ao poder ou não chegar ao poder. Então, como eu não sei o quanto que a fortuna define na minha vida, eu devo esforçar-me. Então, eu devo procurar a prática das virtudes, da sabedoria, da justiça, coragem e todos os elementos necessários para poder atingir e ter o reconhecimento dos demais para que eu possa vir a exercer o poder político. Bom, se tudo isso que fizemos nessa primeira parte, esse apanhado de uma conversa em torno da política, e as pessoas, quando leem, né, e têm as suas referências na obra do Maquiavel, têm ainda muito incômodo, aí Maquiavel escreve uma obra teatral chamada A Mandrágora. A Mandrágora é uma comédia onde ele estimula a nossa fantasia. Maquiavel, na Mandrágora, ele faz uma sátira às regras, às instituições e à maneira como as pessoas se comportam diante das suas regras morais. A Mandrágora foi escrita 5 anos depois do Príncipe, em 1518. O que interessa e por que eu trouxe a Mandrágora? Porque se na política, ou para o Príncipe e para a referência política, quase todo o tempo nós fazemos juízos e que condenamos as práticas políticas, Maquiavel coloca na sua peça, na sua comédia, ele coloca todos os elementos da política e os confrontos da política com a moral, sem obrigatoriamente falar de política. Então, eu conto para vocês a história rapidinho. A história, os personagens, é a história de um casal, um senhor mais velho, advogado, muito rico, o Nícias, né? Definição de Maquiavel, um doutor que é uma besta, isso na apresentação, porque ele é realmente muito limitado intelectualmente, né? Mas muito rico e casado com uma mulher lindíssima, inteligente, honestíssima, justíssima, que é a Lucrécia. Nícias e Lucrécia, né, estão casados, só que eles têm um problema. Né? Claro que ele tem que construir o argumento da sua narrativa, ele tem que construir a sua história. Qual o problema do casal? Eles não podem ter filhos. Então, e todo o desejo que eles têm, e toda a busca que eles têm, é para que eles possam ter filhos. A Lucrécia é tão bonita, ela é tão honesta, ela é tão justa, ela tem todas as qualidades, ela é tão perfeita, que a fama da Lucrécia fez com que ela seduzisse, involuntariamente, claro, um rapaz chamado Calímaco. Calímaco também, a história se passa em Florença, o Calímaco teria nascido em Florença, mas vivia em Paris. E o Calímaco, só de ouvir por um amigo sobre a beleza da Lucrécia, ele se apaixona por essa mulher. E ele fala assim, eu tenho que ir lá conquistar o amor da minha vida. Se não for para viver o amor da minha vida, eu prefiro morrer. Mais ou menos assim, tem a questão de ser jogado para o inferno diretamente, e não, mas ele não poderia abdicar. Porém, tem uma questão concreta. Ela é uma mulher honesta e ela é uma mulher casada. Sobre qual seria a chance do Calímaco prosperar? Quase nenhuma. Porém, como o casal quer ter filhos, e de todos os tratamentos possíveis e imaginários eles tentaram, Calímaco chega à cidade e ele tem um plano para poder inserir-se na relação do casal. E o Calímaco conta com o apoio, as outras duas personagens principais, do Frei Timóteo, um frade que não presta, palavras do próprio Maquiavel, e do Ligúrio, um parasita, primo da malícia. Então, o Ligúrio é o agente que vai fazer a comunicação nesse grupo todo. Então, acompanhemos as personagens. Né? Então, tem o Nícias e a Lucrécia casados, e o Calímaco apaixonado pela Lucrécia, um padre que está pronto para ser corrompido, e um sujeito que vai fazer toda a trama, vai ser o garoto de recados em torno da história. Bom, Calímaco vem e apresenta
uma proposta, né, claro que não de graça, a história ela tem vários elementos, o texto é curto, eu recomendo que vocês leiam, né, mas o Calímaco basicamente tem o seguinte plano: vai se apresentar como médico, né, ele vem de Paris e ele tem um remédio para uma poção feita de uma planta, que é a mandrágora, por isso o título da obra, e essa poção, a mulher que tomar a poção, a mandrágora, ela vai ter filhos, ela favorece a fertilidade. Como tudo, tem que ter um efeito colateral. O efeito colateral é que, durante 8 dias, o homem que se deitar com a Lucrécia vai ser contaminado e morre. O Nícias, por mais tonto que ele seja, quando ele escuta essa história, ele vai falar assim: não, eu quero muito ser pai, porém eu não quero morrer, não quero que meu filho seja órfão. Então não tem, é um absurdo uma história desse patamar. Aí o Calímaco, bom, vários reis na França fizeram assim, né, várias outras personalidades, a gente pode encontrar um outro caminho, né? Por exemplo, arrumar alguém para deitar com a sua mulher, tanta gente aí que vive perambulando pelas ruas do mercado e tal, podemos encontrar alguém, ele morre, problema dele. E o senhor tem que pensar que, se o senhor quer ter filho, aí ele vai dizer, bom, pensando por esse lado, talvez não seja tão ruim, né, tomar essa atitude. Porém, diante dessa circunstância, eles passam a ter um outro problema. O problema novo agora é como convencer a Lucrécia, se a mulher ela é honesta, correta, e que jamais admitiria que o marido sugerisse uma coisa dessa. Nós estamos lidando com uma traição, nós estamos lidando com uma situação que, inclusive, uma outra pessoa que vai morrer involuntariamente, sem saber sequer, pelo menos na trama, sem saber do porquê que está acontecendo. Eis que aí o plano, a todo momento, corre o risco de fracassar, como também os planos políticos correm o risco de fracassar o tempo inteiro. Eis que Calímaco, e conversando com Nícias e por sugestão do Ligúrio, eles vão ter uma alternativa. Vamos recorrer ao Frei, ao confessor. Frei Timóteo será capaz de convencer a dona Lucrécia. Porém, como é que a gente vai chegar para contar a Lucrécia, chegar lá e o padre contar essa história? Aí envolve também a mãe da Lucrécia. Ou seja, vai tendo uma trama onde todo mundo, por algum motivo, se dispõe a concordar com um plano que parece um tanto quanto esdrúxulo. Pois bem, Frei Timóteo, quando o Ligúrio vai até lá, eles ficam se passando por circunstâncias, contando uma história para engambelar o Frei Timóteo, dando dinheiro, que é o que o Frei Timóteo, por dinheiro, seria capaz de qualquer coisa, porque essa é a maneira como é tratada e apresentada a figura do padre. E, nessa circunstância, o Ligúrio chega e conta uma história mais escabrosa. Esse já é um conselho que Maquiavel nos dá. Quando você quer contar uma coisa para alguém, você conte alguma coisa mais absurda ainda. Conforme a pessoa reagir, aí você pode depois contar a sua história, né? Porém, e a história escabrosa é exatamente, vai falar assim, que como o Dr. Nícias é de uma família muito rica, e alguém da família viajou e deixou uma garota num convento, né? E a garota estava grávida. Então, para não manchar nem a reputação da família, nem a reputação do convento, das freiras, da igreja e de todo mundo, seria necessário tomar alguma atitude, né, para produzir, segundo Maquiavel, um desmanche, né, com a moça que ficou grávida no convento. O Frei achou aquilo tudo muito absurdo, né, afinal de contas, esse é um tema ainda muito sensível. Imagina isso, escrito no século XVI, encenado em 1520, com muita popularidade, né, só para vocês poderem perceber que, às vezes, os tempos atuais são mais conservadores e mais caretas do que 1520. Né? Mas, de qualquer maneira, quando, né, o Frei finalmente concorda, daí chega uma mulher, uma personagem lá que entra rapidamente na história, apenas para dizer, não, felizmente não vai ser necessário tomar nenhuma atitude mais radical, porque o desmancho já foi feito. Já que o Frei está em dívida com o Dr. Nícias, porque deu um dinheirinho e tal, aí eles contam o plano. Né? Quando eles contam o plano, o Frei Timóteo reage e fala da seguinte maneira, depois que eles vão embora. Leio para vocês. Não sei qual dos dois está engambelando o outro. O desgraçado do Ligúrio veio aqui com aquela primeira história para me tentar.
é que se eu não concordasse, ele não me contaria esta outra, para não revelar os seus planos à toa. Da primeira história, que era falsa, pouco se lhes dava. É verdade, eu fui enganado, mas desse engano eu tiro vantagem. O doutor Nícias e Calímaco são muito ricos. De um modo ou de outro, eu os posso explorar muito. A coisa há de ficar em segredo, porque eles ganham tão pouco em falar nisso quanto eu mesmo. Seja como for, eu não me arrependo. É certo que eu receio ter dificuldades, porque a dona Lucrécia é sensata e boa. Mas é a bondade é o que me fará passar-lhe a perna. Depois, as mulheres todas têm pouco miolo, e quando uma delas sabe dizer 3 ou 4 palavras, o caso logo se espalha. Né? Então, além de ser acusado de fofoqueira e tal. Mas o que me interessa nessa descrição do Frei Timóteo, nessa visão que o Frei Timóteo tem, a dona Lucrécia é sensata e boa. É a sua bondade que me fará passar-lhe a perna. É essa bondade, e aqui fazendo a conexão com o discurso político, é essa bondade, é essa quase ingenuidade diante do discurso político que faz com que nós sejamos passados para trás permanentemente. Então, continuemos com a história. Frei Timóteo, então, topou. Agora a Lucrécia vai, enfim, ouvir os conselhos do padre. Né? Então, o padre, que de virtuoso parece que não tem nada, né? Mas a dona Lucrécia vai ouvir o seu confessor. E a dona Lucrécia chega assim, bastante indignada, né? E fala assim, essa história é a coisa mais absurda que eu já escutei, padre. E o padre, acredito que sim, minha senhora, mas não quero mais que a senhora fale assim. Há muitas coisas que de longe parecem terríveis, insuportáveis, esquisitas. E quando a gente chega perto, vê que elas são humanas, familiares, até mesmo suportáveis. É por isso que se diz que o diabo não é tão feio quanto pintam. E esse é um caso assim, dona Lucrécia. Ela falou, Deus queira, padre. E aí o padre continua, né, com uma voz bem mansa, acalmando. Eu volto ao assunto de início. A senhora tem que ter na consciência este princípio geral. Onde o bem que existe é certo e o mal incerto, nunca se deve deixar aquele bem pelo receio deste mal. E dizer que a ação em si é pecado é conversa fiada, porque é a vontade que faz pecados e não o corpo. E a senhora está aqui para obedecer ao seu marido, a senhora não vai ter prazer nenhum, logo, deitar-se com outro homem não é um problema. Né? Então, o Frei conseguiu convencer a dona Lucrécia de que tudo pode acontecer. Esqueci de falar para vocês que toda a trama se passa numa única noite. Então, é uma noite, é um dia, se passa em 24 horas. É uma história muito agitada para que eles tenham que viver e criar várias estratégias. Eis que o plano é que Calímaco, né, agora eles voltam para executar o plano. O plano, então, tem que disfarçar, sair procurando alguém, e o Calímaco vai ser esse sujeito que é o cara meio doidão, perdido, que está pelas ruas do mercado. Mas ele vai usar um disfarce, porque, em tese, ele também estará junto com o Nícias, para que ninguém desconfie de nada. Então, todas as personagens estão agora à procura da realização do plano. Maquiavel, fazendo referência numa canção que que encerra o terceiro ato, né, e fazendo referência ao tema da nossa fala, ele escreve o seguinte texto: o engano é delicioso se os desejos promete realizar. Ele sossega o peito ansioso. Todo fel troca em mel ao paladar. É um remédio singular. No descaminho é salvação de tantos. São teu poderes tais que o amor nutrem com gosto dos demais. Tu sempre vences com conselhos santos, pedras, poções ou encantos. Né? Então, o engano está legitimado. As pessoas, nessa circunstância, estão esperando que o plano dê certo. Eis que o plano vai acontecer, vai aparecer, e o Calímaco vai entrar no quarto, vai passar a noite com a dona Lucrécia, depois de ter tomado a poção. O Nícias primeiro vai verificar as partes do homem para saber se era tudo saudável. Né? Ele só acha, porque o Calímaco está disfarçando com um narigão e com uma boca torta, ele diz que a cara era horrorosa, mas todo o resto estava bom, então não interessa muito como que as coisas vão ser. O importante era que isso acontecesse. Né? E aí, não sabemos exatamente o que acontece, nós só vamos ter o relato do dia seguinte, todo mundo curioso para saber o que vão contar.
que teria se passado naquele quarto. E o Calímaco conta para o Ligúrio. Como já lhe disse, meu caro amigo, até às 3 da madrugada eu me sentia muito contrariado. E apesar de ter grande prazer, eu não estava achando bom. Mas depois eu me abri com ela e lhe declarei o meu amor. Eu disse que a ingenuidade do marido nos dava grande facilidade de viver sem qualquer desonra. E eu lhe prometi que se um dia Deus o chamasse, eu a faria minha esposa. Além desses argumentos, ela provou a diferença entre estar deitada comigo e com Nícias, entre os beijos de um amante jovem e os de um marido velho. E aí a dona Lucrécia soltou alguns suspiros e disse: tua astúcia, a tolice do meu marido, a ingenuidade da minha mãe e a malícia de meu confessor me levaram a fazer o que por mim eu nunca teria feito. Portanto, eu quero crer que isso tenha sido uma determinação do céu. E quem sou eu para recusar o que o céu quer que eu aceite? Por isso, eu te recebo como dono, senhor e guia. Quero que sejas tu meu único bem. E o que o meu marido quis por uma noite, eu quero que dure para sempre. Então, e aí, o Calímaco, quando terminou de ouvir essa história, quase morri de ternura. E eu me acho o homem mais feliz e contente de todos que já viveram neste mundo. Claro que a história aí depois termina, no outro dia eles vão todos à igreja, tem que aparentar normalidade à vida. O Nícias ainda convida o Calímaco para que passe a morar na casa, porque, afinal de contas, o Calímaco e o Ligúrio são dois jovens que estão perdidos pela cidade, então vá morar em casa, porque, afinal de contas, não fica bem as pessoas ficarem perambulando por aí, então iam morar todos na mesma casa, já que o Nícias é muito rico. O que me interessa, para a gente pensar e refletir sobre algumas coisas? Interessa que nessa história, nesta trama, a única coisa que não acabou bem foi a moral. Todos os outros detalhes e todas as outras histórias produziram algum benefício. Nícias acha que vai ser pai, Lucrécia vai ser mãe e acha que ainda encontrou um amor. Calímaco realizou e encontrou a mulher que ele tanto desejou. O padre e os outros que ganharam o seu dinheiro, todos envolvidos, foram capazes de tocar e experimentar um benefício. A Lucrécia resistia a transgredir as regras morais. Resistia. Porém, ela também não se fez de uma mulher muito rigorosa. Ela não foi vítima passiva dessas mesmas leis. Ela instaurou um conflito. Há um conflito no discurso dela, na fala dela. Mas ela ampara-se na sordidez dos outros para tomar ela mesma uma decisão, porque ela experimentou a beleza do amor e a beleza da vida. Então, ela usa a inteligência dela para correr o risco do plano absurdo. Porque, desde o início, ela poderia falar, não, isso aqui não tem cabimento algum. Mas ela tolera, ou seja, estão pensando e voltando a falar da capacidade de enganar-se. Ela vai projetar para os outros a maledicência, o equívoco, o desrespeito, que ela também é agente dessa mesma história. Pensando no Nícias, um médico, pensando no marido, um advogado rico, limitado intelectualmente, ele tem a sorte de ser casado com uma mulher muito rica, mas que ele tem, como ele escreve no texto, aparece na fala dele, tenho tanta vontade de ter filhos que eu estou pronto para tudo. Ou seja, tem sempre uma vontade, tem sempre um desejo, tem sempre um sonho que é maior do que aquilo que você está experimentando. E é esse sonho que vai fazer com que ele vá ser traído, por exemplo, sem perceber que está sendo traído. O Calímaco, rapaz bonito, garboso, de maneiras gentis, apaixonado. Então, o que Maquiavel projeta no Calímaco? O aspecto enlouquecido da paixão e do plano, porque é um plano realmente mirabolante. Mas não viver esse plano, não realizar a sua vontade, seria o mesmo que morrer estando vivo. Então, a mandrágora e o príncipe nos trazem regras, mas as regras existentes numa sociedade, elas emergem dentro desse contexto como um obstáculo, mas elas não são intransponíveis. Então, a mera obediência a uma regra não produz benefício. É isso que Maquiavel está trazendo.
eu tenho que pensar sobre quais circunstâncias eu vou ter o benefício. Então, é inevitável, é bastante claro que nós podemos observar que tem regras diferentes para a questão pública e para a esfera privada. Mas o engano que está sendo produzido aqui produz deleite, né? E não produz uma noção de responsabilidade conjunta. Parece assim que eu fui induzido aos erros, seja na política ou seja na vida privada. Então, de que maneira que eu estou? O que Maquiavel está trazendo? Uma série de jogos. Jogos que acontecem. Jogo de sedução da Lucrécia, jogo de sedução do povo. Há que se observar como é que atua o jogo entre o sedutor e o seduzido. O sedutor, inevitavelmente, ele vai ter que expressar um plano. E, ao expressar esse plano, ele tem que convencer que esse plano é o melhor. Mesmo que você não diga todas as questões que estão dentro do projeto. Então, é assim que, na política ou na vida privada, nós vamos tendo um exercício de ação que nos levam a uma certa aceitação de regras burladas, mesmo que eu diga que as regras devem ser respeitadas permanentemente. Mas elas não são burladas apenas pelos outros, elas são burladas também por mim. Então, Maquiavel afirma que existe, de fato, uma vontade potente. É essa vontade extremamente potente que desestabiliza todas as demais regras que nós vivenciamos dentro da lógica, política ou privada. E todo o projeto e toda a escrita de Maquiavel é muito ousada. E nenhuma ousadia é desprovida de riscos. Então, esses riscos devem ser calculados, evidentemente, mas aqueles que não ousam não vencem. Então, nós temos uma simulação de regras e de valores. Nós simulamos regras e valores permanentemente. Para quê? Para que nós possamos preservar um mínimo horizonte de expectativas. Para que nós possamos ter um mínimo de possibilidade de continuar sonhando e imaginando que pode ser diferente, na política ou na vida privada. O que não dá, pura e simplesmente, e é essa uma das críticas que Maquiavel faz por conta da questão histórica que ele vive, que a Itália não é unificada, ela é refém do papado e de governos fortes, como a França, né? Então, é essa situação que faz com que eles não sejam livres. Qual foi a definição de liberdade que eu dei no início? Ser livre é não ser refém de nenhum governante externo. Então, nesse sentido, a regra já estava dada. Se eu não desobedecesse, se eu não quebrasse aquela ordem política, eu não poderia produzir o grande ideal que estava motivando a ação de Maquiavel. Da mesma forma, Calímaco, se não tivesse burlado a regra do matrimônio e a tese da fidelidade dentro do matrimônio, ele não teria encontrado a felicidade dele e nem a dona Lucrécia teria sido encontrada a felicidade dela. Ou seja, ele é capaz de projetar um sonho que está não apenas naquele que é detentor das vontades, mas também por aquele que vai ser beneficiado dessa mesma vontade. E é este o jogo que nós estávamos comentando, é essa expectativa que nós estávamos aqui fazendo referência do ponto de vista de que tem um imaginário produzido e eu tenho que identificar a natureza e os desejos do governado quanto dos governantes. Se a dona Lucrécia não quisesse ter filhos, se a dona Lucrécia também não achasse que fosse importante ter filhos, ela não teria se arriscado a experimentar uma paixão. Ela nem tinha no horizonte dela que ela poderia descobrir coisas melhores ainda do que ter filho, que era descobrir uma nova paixão. Ela simplesmente estava indo para um sacrifício, porque todo mundo disse que deveria sacrificar. Né? Então, o que Maquiavel traz, e aí eu quero chamar a atenção, antes que vocês digam que eu estou dizendo coisas absurdas. Não é um vale-tudo. Por mais que as regras possam ser quebradas, Maquiavel não defende o vale-tudo. O importante é perceber que a sociedade preserva e expressa e valoriza certas qualidades. E essa sociedade que preserva e valoriza certas qualidades, Maquiavel não está a defender uma má ação
ou a destruição de princípios éticos, como a maioria das pessoas chega a acusar a obra. O que Maquiavel traz é de que estes princípios éticos eles são postos em perspectivas específicas. Por isso, eu tenho que ler cada ação do governante, ou minha, de acordo com a ocasião. E aí não há uma regra imutável. Então, as circunstâncias, na leitura de Maquiavel, são senhoras das nossas iniciativas. Então, também não é simplesmente de que a circunstância produziu... Não, tem que ter o outro lado. Eu tenho uma determinada circunstância, como é que eu reajo a essa circunstância? Como é que eu escolho proceder a partir dessa circunstância? E é isso que vai fazer com que as pessoas tenham que decifrar essas mesmas circunstâncias. Porque a mera repetição de uma ação, como eu já citei para vocês podem pegar no caso dos governantes, pode ter resultados diferentes. Eu tenho uma situação de conflito, eu ajo com muita força, e eu tenho um resultado positivo ou negativo. E depois eu vou lá e faço de novo, e deu errado. A população se rebela contra mim. O que muda? Muda exatamente o aspecto dinâmico da existência. Muda o aspecto dinâmico do viver. Muda o aspecto dinâmico da história. Então, os ensinamentos de um dia podem ser ultrapassados em outro dia. Para concluir, quer queiramos ou não, nós somos partícipes, nós somos sujeitos desses processos. E a simples queixa ou a simples vitimização não altera em nada a nossa condição de participantes do jogo político. Então, nesse sentido, é melhor, penso eu, ser provocado e ter a oportunidade de rever nossas certezas. Ser provocado e ter a oportunidade de refletir e pensar alternativas do que simplesmente repetir um mantra de que nada presta, de que nada serve e de que eu estou no lugar errado. Então, o que Maquiavel nos traz é um exercício de abalar as nossas convicções. Ele abala as nossas convicções e esse é um exercício, é um passo para que nós possamos ser autônomos diante das regras, sejam elas morais, culturais, sociais e assim por diante. Porque, afinal de contas, quem é que produziu essas regras? E por que é que eu tenho que ser obediente a essas regras sobre certas circunstâncias? Todas as vezes que os homens podem refletir, homens e mulheres podem refletir e fazer as suas escolhas, eles as fazem de uma maneira melhor do que quando simplesmente ele é mandado obedecer uma regra. Então, por isso, o exercício que Maquiavel traz dentro dessa obra, dessas obras, o lugar de Maquiavel dentro da tradição do pensamento, o que faz essa obra ser um clássico, é porque ele nos oferece dúvidas e não certezas sobre os nossos procedimentos. Dúvidas e não certezas sobre as ações e sobre os resultados dessas mesmas ações. Então, não é uma receita de bolo. A vida não comporta receitas tão prontas. E, nesse sentido, a obra de Maquiavel, como diz um outro pensador, um outro filósofo, Merleau-Ponty, que analisou, diz o seguinte: tudo que é humano é normal. Não querer enxergar isso é que é deturpador. Obrigado. Bom, depois dessa brilhante palestra aqui do José Alves, Cadê você? Então passamos para a sessão de perguntas. Se vocês gostariam de participar dessa sessão de debates, por favor, levantem a mão, serão atendidos. Aguardem só alguns segundos que a câmera chegue até vocês. Vocês verão a sua imagem projetada na tela. Então, vamos, porém, começar com a primeira pergunta que chegou até nós pela internet. Então, passamos para essa pergunta. Boa noite, professor. O Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e participar do chat por meio de comentários e perguntas. Chegaram várias questões, mas tem duas que eu achei interessantes sobre o nosso momento político, que, pelo menos na minha leitura aqui, parecem um pouco contraditórias, mas que se complementam também. O Pedro Henrique fala o seguinte: quando você cita Maquiavel,
dizendo que é preferível ser temido a ser amado, mas nunca odiado. Você pode afirmar que os políticos brasileiros seguem este conselho, entre aspas? E o Dante fala o seguinte: o cenário político brasileiro atual revela, neste caso, que o príncipe é temporal ou atemporal? Bem, vamos lá. Agradeço as perguntas e a vocês também que nos acompanham pela internet. Penso o seguinte, que os governantes brasileiros, já que estamos falando do tempo atual, e aí em diversas escalas de governos, né, e não apenas em um, conhecem bem Maquiavel. Tá? Isso eu tenho certeza de que eles não são ignorantes na obra do Maquiavel. O fato é de que talvez eles trabalhem com uma característica ou do que eles leem da natureza dos governados, né, dos governados brasileiros, talvez supondo que tem uma característica de uma vida pacata, de que aceita todas as regras e de que não há limite para a paciência da sociedade brasileira. Eu acho que os eventos recentes dos últimos 3 anos, 2 anos para cá, de 2013 para cá, pelo menos, nos indicou uma série de outras referências da sociedade brasileira e da cultura brasileira. Então, acho que, de alguma forma, talvez os governantes ainda estejam tateando e descobrindo qual é o limite dessa nova perspectiva e desse novo modelo que a sociedade brasileira se redesenha e se reconfigura. Tem um dado também que eu acho que é novo nessa nossa experiência, que agora, no mês de março de 2015, nós estamos comemorando 30 anos de experiência democrática. E esse é o período mais longo na história republicana do país de democracia de forma ininterrupta. Quer que a gente façamos 1000 críticas à democracia, porém, pensando que não há um rompimento da ordem institucional. Então, com a vigência plena de uma Constituição e que assegura, com todos os seus problemas, como qualquer outra sociedade tem, né, os seus valores em relação a esses aspectos. Então, a sociedade, os governantes também estão descobrindo uma nova forma de pensar essa mesma sociedade, que não seja aos golpes e contragolpes. Então, acho que isso tudo ajuda a entender que talvez esse ódio ou a lógica do temor e do ódio, acho que os governantes talvez ainda não tenham conseguido. Mas nós tivemos experiências, também nesse mesmo período, de governantes que conseguiram seduzir a população e ter fortíssimo apoio dessa mesma população. Então, acho que esse é um dado que talvez tenha esgotamento de ciclos, porque, como diz Maquiavel, os ciclos e os tempos mudam, né? Então, tudo isso são indícios, ou seja, nós não temos uma receita de bolo pronta, mas, de qualquer forma, eu acho que essa é um dos caminhos. O fato da obra ser atemporal, eu, como historiador, eu não posso trabalhar com nenhuma característica que seja atemporal. O que eu digo com maior tranquilidade é que a obra ela continua sendo relida porque ela nos oferece questões e proposições com armas diferentes para responder aos problemas. Tá certo? Ou seja, a obra continua escrita da mesma forma, mas a maneira como eu chego até a obra, a maneira como eu faço a leitura da obra, muda. Tá certo? Então, eu não estou fazendo essa leitura num contexto da ditadura, eu não estou fazendo essa leitura no contexto do século XIX, eu estou fazendo essa leitura no século XXI, onde a sociedade está conectada em rede e tantas outras questões, e todo mundo pode, inclusive, porque a gente pensar a questão do ódio, já que ele foi tocado aqui, e se me permitem ampliar, essa questão do ódio ela é muito mais visível dentro das redes sociais do que diretamente nas conversas. Por mais que haja divergências, as pessoas ainda no trato físico e pessoal, felizmente, assim espero que seja, as pessoas possam expressar as suas divergências. A divergência e a disputa é da própria ordem política. Isso não é diferente nos Estados Unidos, não é diferente em qualquer outra sociedade que a gente queira considerar como modelar, né? Então, talvez o dado que eu trago aí, e nessa questão do ódio, ele está muito mais sendo incitado por redes, não que ele não possa transpor para o espaço público, mas é bem diferente quando você ainda continua dizendo bom dia, boa tarde, e conversando com as pessoas, mesmo que elas não sejam do mesmo grupo político do qual você partiu. Tem mais? Sim. Boa noite, doutor José.
A minha pergunta, eu acho que já foi um pouquinho esclarecida com a tua última fala, que foi, de qualquer forma, eu vou tentar fazer a pergunta. É difícil fazer uma pergunta nesse contexto, porque é muita informação e a gente tem que formular de forma objetiva uma coisa que, às vezes, não está ainda totalmente digerida. Mas o desejo é de me esclarecer um pouquinho mais a tua fala, porque foi usado constantemente o termo eu, nós, a gente. E Maquiavel não escreveu para nós. Maquiavel esteve o tempo todo a serviço dos poderosos. Então, Maquiavel não esteve o tempo todo a serviço dos poderosos. Acho que essa é uma primeira questão, tanto que ele foi perseguido e ele viveu no exílio, né? Ele exerceu cargos políticos, né, o equivalente à chancelaria, né? Ele participou da vida política de uma forma muito atuante dentro da vida política em Florença, e por isso que eu fiz menção no início à sua obra, quando ele faz assim, é preciso ter tido a experiência, ter estado na planície para conhecer o monte, porque ele, tendo exercido o poder político, ele também é povo. E aí, eu acho que a sua pergunta é muito importante, ela favorece que eu possa esclarecer, que a outra obra que eu considero mais importante e mais elaborada de Maquiavel não é O Príncipe, são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que é uma obra de característica extremamente republicana. E é esta obra onde, por ser também muito maior, as pessoas quase nunca fazem referência ou conhecem muito pouco. Então, só para poder dizer que Maquiavel tem, então, quando eu coloquei o eu, o nós e tal, porque eu acho que tem, ele escreve, sim, naquele contexto, mas o exercício e a brincadeira que nós estamos propondo aqui, brincadeira como exercício intelectual, né, é exatamente poder transpor estas obras. Não estou dizendo que as regras e os princípios sejam os mesmos, governantes não andam com exércitos nas suas costas da maneira como andava naquele contexto do século XVI. Mas nos interessa pensar que as lições e a maneira como ele analisa, como ele explicita o modo como a política é exercida, jogada, esta sim continua a ter validade nos tempos atuais. Me parece, pelo menos é a minha opinião, e eu defendo isso. Por isso que nós continuamos a ler esta obra, né? Então, a obra de Maquiavel ajuda, sim, a entender e decifrar certos quadros e certas circunstâncias, tomando cuidado de fazer a distinção entre o tempo atual e o tempo da escrita de Maquiavel. Mas eu só quero ainda reforçar um aspecto. Maquiavel, quando ele está no exílio, que é quando ele escreve a obra e oferece ao governante, ao Lourenço de Médici, Maquiavel, por exemplo, tem tanto respeito pela tradição e pela glória que ele relata de que nas suas cartas, né, de que ele, por exemplo, trabalhava todos os dias, ele tinha uma pequena propriedade, um pequeno sítio nos arredores de Florença, e ele colocava as noites para ir à taberna, ele ia à taberna, tomava o seu vinho, depois ele voltava e colocava a sua melhor roupa, e nessa melhor roupa ele ia dialogar com os grandes do mundo antigo. E ali ele ia buscar as lições da história que ele quis trazer e ilustrar cada uma dessas circunstâncias. Então, nesse sentido, há leituras e leituras. O Rousseau, por exemplo, diz que o que Maquiavel faz é, pretendendo dar lições ao príncipe, aos governantes, na verdade, o que ele está fazendo é oferecer um manual para que os governados saibam, para que o povo saiba exatamente como que o governante age. Então, nesse sentido, seria o meu reparo de pensar que a obra de Maquiavel ela tem essa atualidade e nos instiga a pensar isso. Mais uma aqui. A Renata, de São Paulo, ela gostaria que o senhor comentasse essa tensão entre burlar as regras a nosso favor para manter os projetos em perspectiva e o vale tudo. Como diferenciar um do outro? Aqui no Brasil, gostamos de dizer que trata-se do país do jeitinho.
Maquiavel, em parte, não nos mostra que esse jeitinho é um recurso universal? Bastante interessante pensar, porque todas as sociedades e todos, não sei se todas, mas em muitas das sociedades, e em muitos grupos, e em muitos países, essa temática da maneira como a pessoa lida com a regra e a maneira como as pessoas buscam quebrar a regra, ela aparece. Então, isso, de fato, mostra que, por exemplo, se a gente acompanha o processo político italiano recente, dá para perceber que não tem um traço, uma característica, porque são latinos. Por favor, não vamos dizer isso. A gente pensa na França ou na Inglaterra, nós vemos, na Alemanha, não são coisas muito diferentes do ponto de vista da forma como as pessoas... Se eu tiver a chance de beneficiar-me de alguma coisa, e se isso não for algo que vá acarretar uma destruição ou um prejuízo muito maior, porque o que faz, acho que o que o Maquiavel estabelece, ou a pergunta que a Renata faz, é pensar do ponto de vista do cálculo político, do cálculo pessoal, do sacrifício que eu vou ter diante dessas regras. Queria que a gente pensasse o seguinte: quem não concordaria que a caridade é uma virtude e a vaidade é um pecado? É um erro. Agora, Maquiavel, quando ele desestabiliza uma coisa e a outra, para dizer que, não necessariamente, o príncipe que não tem vaidade não vai buscar a glória. Um governante que não tenha vaidade, uma pessoa que não tem vaidade, não vai encarar um turbilhão de vontades contrárias a ele. A política, por exemplo, é um espaço, o exercício do poder político é um espaço que pressupõe coragem, inclusive para fazer os absurdos que fazem. O que eu quero ressaltar, para não ficar reforçando a ideia de um Maquiavel que simplesmente rompe com a ética e não tem ética nenhuma, porque tem uma ética Maquiavel. Há uma preocupação com o bem comum, mas eu quero voltar e pensar a vocês o seguinte: é lícito, eu tentei explicitar, mas é lícito que um governante saia das regras, mas é desejável e esperado que ele, ao sair das regras, ele faça por um benefício maior e depois ele volte, ele retome aquela linha da ética. O problema, a gente sabe, é que quando as pessoas tocam o lamaçal, raramente elas se esquecem ou elas têm fôlego suficiente para abandonar o lamaçal e por ali se satisfazem. Então, acho que esse é um outro problema. Agora, trazer esse dado, porque também não dá para supor que a Lucrécia, a gente não sai com a leitura da Mandrágora com a sensação de que a Lucrécia, o Nícias, o Calímaco vai ficar o tempo inteiro. Então, vamos inventar outra poção. Não, parece que sim, tomar uma atitude para aquele momento e para aquele resultado. A maneira como nós terminamos a leitura, pelo menos eu sou convencido, na maneira como a leitura do texto teatral, me dá a sensação, tá bom, atingiram o seu objetivo, agora vão tocar a vida deles de acordo com os parâmetros e com as regras que eles acreditam que valem. Porque, senão, aí sim, nós não teremos regra nenhuma. Ou seja, por que nós somos capazes de cobrar do governante ética? Porque algum referencial moral e ético nós continuamos a ter. Os valores continuam a existir, os valores não estão destruídos. Por mais que a gente veja desrespeito a eles. Tá certo? Agora, se eu estou vendo desrespeito, eu falo assim, não, mas eu quero que tenha ética na política, porque eu estou buscando ainda um patamar mínimo, desejável e aceitável, que faz parte do repertório dessa mesma sociedade. Acho que é isso. Boa noite a todos. Professor, o que me instiga na leitura de Maquiavel, junto com Rousseau, são as influências. Primeiro que Maquiavel, como o senhor mesmo disse, não existe nada bom, tudo é mal, e, sobretudo, ele destaca sobre a maldade política, que ela é sarcástica, ela é irônica. Ela utiliza de meios para se estabelecer no poder. Enquanto que Rousseau vai estabelecer sobre o contrato social dele e, sobretudo, dentro do Emílio, que o ser humano nasce bom. Ele é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe, o ser humano. Então, eu iria te pedir para fazer um paralelo entre os dois, enquanto o ser humano e a sua bondade natural e infinita, porque se ele nasceu bom, segundo Rousseau, ele
projeta para uma felicidade qual ele vai se contemplar na sua se completando enquanto ser humano. E Maquiavel, já destacando a sua maldade, ele vai se destruir mediante o corrompimento da sua essência natural, que é de ser humano. Não sei se eu fui claro, mas... Claríssimo, claríssimo. Isso, Pedro, a sua reflexão. Tá. Como eu penso que o café filosófico, o intuito é provocar, eu vou lhe provocar. Se existe bom e mal nessas categorias, e primeiro que eu acho que elas não são tão radicais, sobretudo no caso de Maquiavel, ele disse que os homens não são bons o tempo inteiro, né? Que tem uma maldade. Porém, eu quero pensar o seguinte: essa maldade que estamos atribuindo a Maquiavel, na sua fala, ela, no entanto, não é uma maldade do ponto de vista de que ela destrói a condição humana. Ao contrário, ela produz uma condição humana que nos assegura liberdade. Talvez mais assustador, e aí é preciso ler o contrato social além do livro 1, e a gente vai perceber que, por exemplo, que Rousseau vai dizer que o homem é bom e a sociedade que o corrompe, mas ele vai chegar em determinados momentos da sua obra de que essa bondade ela é tal que os homens são obrigados a conviver, todos eles, dentro de uma sociedade e agir de uma única forma que leva a uma destruição da própria individualidade. Aquele que não quiser fazer parte do pacto social, do pacto coletivo, do viver em sociedade, pode, inclusive, ser eliminado. Eu posso matar. Ora, só para perceber, já que, repito, a nossa intenção aqui é provocar, às vezes é preferível pensar e trabalhar mais do que os homens partem de uma chance de copiar mais os vícios do que as virtudes, em vez de ficar falando bem e mal, que os homens sejam mais tendenciosos aos vícios, mas que, sabendo dos riscos e dos procedimentos que eu tenho com os vícios, eu possa exercer alguma liberdade e alguma possibilidade de viver. E aí, nesse sentido, eu sempre costumo brincar com os meus alunos que eu prefiro, sem dúvida alguma, aprender e conviver com Maquiavel do que a viver sob o sistema russoniano. Por isso que eu escolhi Maquiavel e não Rousseau, por exemplo. Estamos todos estreando na televisão, fica tranquilo, é assim. Havia a promessa de você entrar assim, mais de perto na questão dos meios e dos fins. E acho que você chegou bem perto disso, mas se pudesse elaborar um pouquinho sobre essa discussão, acho que poderia enriquecer e pelo menos provocar a gente um pouquinho mais. Claro. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Sim, a questão dos fins e meios aparece na obra de Maquiavel o tempo inteiro, embora a frase comumente atribuída não existe no texto, de que os fins justificam os meios. O que Maquiavel traz, neste caso do Príncipe, e tanto no Príncipe como nos Discursos, que foi a outra obra que eu mencionei agora há pouco, é que Maquiavel tem um grande desafio, que é o desafio de produzir a unidade, a unificação do território italiano. Este era o projeto maior da vida dele. E este projeto, para ele, seria indiferente se o governo fosse um principado ou se fosse uma república, mas deveria produzir e transformar a sociedade italiana de tal forma que as pessoas compartilhassem daquele sonho de ter um território e de ter um Estado, tal como os Estados, depois, os Estados modernos emergiram, um Estado que pudesse ter a sua própria autonomia e não ser prisioneiro de outros Estados. Então, se a gente tem essa clareza do contexto histórico que Maquiavel está escrevendo e por que ele está escrevendo, aí nós vamos poder entender um pouco mais por que certos meios passam a ser considerados lícitos. Porque, para ele, o objetivo principal, o fim, é tão nobre, vai produzir um bem coletivo, o país existirá, e este país é necessário para que os italianos tenham a sua liberdade, né? Então, todo o resto, os procedimentos, seriam... O que ele estava à procura era de alguém que fosse capaz de encampar esse projeto, que fosse capaz de produzir esse imaginário, que fosse capaz de produzir este sonho, mesmo que para este sonho pudesse e tivesse
que, de acordo com as circunstâncias, burlar certas regras. Então, por isso que, às vezes, a maneira como as pessoas dizem que os fins justificam os meios tem que ser pensado o tempo inteiro e submetido a uma certa hierarquia, que é esta a grande hierarquia que Maquiavel estabelece nas suas obras. E aí, voltando a fazer o paralelo com a Mandrágora. Na Mandrágora é a mesma questão, porque para ele assim, é tão desejoso, é tão desejado ter um filho, mas o filho não pode nascer naquelas circunstâncias legais vigentes. Então eu tenho que mudar, e eu preciso de alguém que capitaneie esse projeto, mesmo que capitaneando esse projeto seja a destruição do modelo tradicional e que a moral cristã teria estabelecido. Então Maquiavel não é um homem que nega a ética. O que ele nega são princípios da ética cristã. Porque esses princípios da ética cristã, porque a Igreja era uma das beneficiárias da fragmentação da Península Italiana, tá certo? Porque com isso ela podia exercer influências, ajudar a derrubar governos e assim por diante. Basta vocês pensarem que historicamente a Itália só vai se configurar como um país unificado no final do século XIX. Então, nós temos aí um período muito longo, onde esse sentimento e essa vontade, ela é muito anterior e ela continua até ela se concretizar no final do século XIX. Então, só para poder fazer o paralelo entre fins e meios, que existe sim essa distinção, mas não da maneira como a fala, naquela frase que as pessoas comumente atribuem ao Maquiavel. Professor, aqui agora é do Jefferson. Desculpa. Maquiavel fala da importância de governante saber transmitir uma imagem. Hoje, os custos dessa construção, com gastos em publicidade, com a importância dos marqueteiros, é alvo comum de críticas. Isso significa que o grau de transparência e informação sobre gastos do governo mudou o critério para avaliar um político? Eu não sei se a questão é dos gastos pura e simplesmente, mas os governos recorrem ao marketing porque esta é a forma de comunicação do mundo contemporâneo. Então, eu acho que não é apenas o governo que recorre, mas também os recorrem, tá certo? Para a entrevista que eu dei para a equipe aqui do CPFL, eu disse isso, que às vezes as questões que envolvem a vida política contemporânea, às vezes as coisas nós não estejamos nem no paraíso, que os governantes querem que a gente acredite, mas também não estamos à beira do colapso, da catástrofe, como dizem os seus opositores. Então, o que existe em toda a esfera política, ou em toda a esfera de comunicação pública, é um enfrentamento. É um enfrentamento em torno de versões. E, nesse sentido, é muito difícil mesmo você dizer é assim exatamente que as coisas estão acontecendo. Eu tenho as minhas percepções. Agora, eu devolvo a pergunta para a nossa reflexão. Por que é que nós aceitamos certas explicações governamentais em um momento X e não aceitamos em um momento Y? O que mudou? Muda a nossa percepção, muda a nossa vontade de querer acreditar. Vou deixar os governantes de lado e vou pensar nos nossos casamentos, nos nossos namoros e assim por diante. O que muda de eu aceitar uma resposta quando eu estou eminentemente apaixonado e querendo qualquer resposta que me dê vale, e que depois de um certo tempo eu falo, não é bem assim. Não, você não está falando a verdade. O que muda? Muda exatamente um pouco do meu lugar como receptor dessa mesma mensagem. Então, que tem um jogo das imagens, sem dúvida alguma. Por que tem o jogo da imagem? Não é a imagem pela imagem, porque a imagem é um fomentador de sonhos, de projeções e, consequentemente, da glória que aquele governante quer atribuir ao seu legado, ao seu período governamental, como tendo sido responsável por ações X, Y ou Z. E isso é lícito dentro do sistema político, porque o que governa busca o reconhecimento. E repito, e não é só o que governa que busca o reconhecimento. Quando eu entro em sala de aula para dar aula, eu suponho e eu espero que os meus alunos
eu quero ser reconhecido como sendo um professor que tem a dignidade de estar ali. Não que eu tenha pretensão de que todos gostem da minha aula ou que todos concordem comigo. Mas, minimamente, o que eu não posso admitir é que a infâmia me acompanhe. De que a aula dele não serve para nada, porque qual seria a lógica de eu ir para a aula, então? Então, seria melhor trocar de profissão. Da mesma forma, em todas as carreiras e em todas as profissões, existe esse desafio, né, de você ter uma... e por isso que os homens estão em disputa. Né, você quer que as pessoas reconheçam as suas habilidades e que, dentro dessas suas habilidades, você, entre aspas, se vende da melhor maneira possível. Agora, não é o puro jogo da imagem. A imagem, para ela ter validade, para ela assentar-se, ela tem que ter uma correspondência. Se ela não tiver correspondência, não adianta ter... Se hoje nós tivermos interrompidas todas as redes de televisão e todo mundo ficar falando que existe o paraíso, que isso não produz em nós a sensação de que chegamos ao paraíso. Ou seja, só para a gente pensar que o marketing ou a propaganda tem uma função e ele atinge certas finalidades e certas intencionalidades, mas ele não pode todas as coisas. Quando a gente admite que o marketing pode todas as coisas, é porque a gente está, no mínimo, menosprezando a nossa capacidade de discernir. Né? Porque nós temos capacidade de discernir. O problema é que, às vezes, a gente quer ser enganado. É isso que eu quero que vocês pensem. Nós gostamos de ser enganados sob certas circunstâncias. Não todas, mas sobre certas circunstâncias. A gente só não pode admitir que quer ser enganado, porque se admitirmos que queremos ser enganados, aí realmente seria quase, né, cortar os pulsos e é o fim da nossa experiência e da nossa chance. Mas a gente tolera ser enganado e deseja em algum grau. A pergunta, qual é o grau do engano que eu estou disposto a correr?